Você já reparou como algumas empresas parece que estão sempre um passo na frente, enquanto isso tem outras empresas que lutam para não afundar. Hoje eu vou te mostrar que as empresas que abraçam a inteligência artificial estão deixando as outras para trás. Mas olha só, não é sobre tecnologia, é sobre visão. Então, comandante, fica comigo, porque hoje nós vamos explorar como a IA pode ser um diferencial competitivo que vai colocar a sua empresa no topo e como você vai poder aproveitar essas vantagens em 2025. Você está pronto para o futuro, que na verdade já é um presente? Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você que é dono ou dona de uma pequena e média empresa a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Marcelo Germano. E aqui Alan Nicolas. Pessoal, hoje eu trouxe um convidado especial, um convidado que ele é empresário de performance, empresário de resultado. E quando entrou esse negócio de IA, ele já estava na frente de muita gente. E hoje ele vem surfando uma onda, é uma das maiores referências quando se fala em inteligência artificial do Brasil, né? E eu trouxe ele para conversar aqui com a gente, para falar como um gestor, né, deve estar olhando para isso. O que um gestor precisa? Porque o gestor ele tem que liderar a equipe, o gestor ele tem que controlar fluxo de caixa, ele tem que entender as métricas do comercial, o gestor tem que fazer o planejamento estratégico, ele tem que lidar com o orçamento. A vida do gestor empresarial era muito difícil. E a IA veio para facilitar isso. Eu vou fazer algumas perguntas para ele aqui. Será que vai sumir mesmo milhões ou bilhões de empregos com a IA? Eu quero saber também, né? Mas antes de saber isso daí, eu quero saber como ela vai fazer eu ganhar mais dinheiro, me tornar mais eficiente, aumentar minha margem de lucro e fazer eu performar no mundo dos negócios. Alan, conta um pouquinho aí sobre você, quem é o Alan, o que o Alan gosta de fazer, como você virou empresário, né? Conta toda essa história aí pra gente. Legal. Até o momento que a gente iniciou nessa trajetória agora com o IA, né? Eu sou uma pessoa, um empresário, digamos, que assim como outros empresários que estão aqui nos acompanhando, gestores, também sofre das mesmas dores. Então, eu comecei a empreender lá em 2012, 2011, criando uma agência de marketing. Entrei para esse mundo digital lá em 2016, participei de vários lançamentos gigantescos, tive uma das maiores empresas de marketing direto aqui no Brasil, onde a gente chegou a faturar mais de 200 milhões em cerca ali de 18 meses, 20 Marketing meses. direto, você está falando. É. E depois, em 2020, lá me aposentei, né? Já vendi minhas empresas. Mas eu, como empresário, empreendedor, nunca consegui parar, né? Consegui ficar ali um ano mais ou menos, entre aspas, parado, porque eu sempre inventava alguma coisa. E depois comecei a fazer alguns testes com alguns mercados. Eu queria fazer uma coisa diferente do que eu estava fazendo. Por muito tempo eu fui conhecido como um cara que entendia, funileiro, um cara que entendia de funis de vendas, etc. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. Então eu testei lá, né, o mundo de blockchain, onde eu pensei, implementar DAO, implementar um sistema de pagamento diferente, etc. Mas poucos empresários entendiam e era difícil de implementar isso também nos negócios. Entrei no mundo de realidade aumentada também, comprei os óculos, comecei a desenvolver software para isso. Eu pensei, cara, mas olha o preço disso para poder as pessoas usarem. E quando em novembro de 2022, a OpenAI lançou para testar isso com o público e aquilo chamou a atenção de muitas pessoas, eu testei, eu já tinha conhecimentos de tecnologia, eu testei aquilo e eu percebi, cara, isso sim vai mudar o mercado. Como eu estava no meu sabático, eu era um CEO aposentado, um gestor aposentado, entre aspas. Você tinha vendido uma empresa. Tinha vendido uma empresa. E eu comecei a estudar IA porque eu sabia que aquilo ali ia mudar completamente a forma como a gente faz gestão, a forma como a gente toca negócios. Eu também queria voltar a produzir conteúdo e não queria ficar preso a essa dinâmica, né, de pesquisas, etc. E acabou que, meio que sem querer, porque eu não tinha essa pretensão de me tornar uma referência em IA, né? Se vai pegar meu passado, eu sou principalmente empresário e empresário de multinegócios, né? Mas acabei conseguindo gerar muito resultado, e aqui que está, acho que a conexão, que eu acho que é importante a gente falar. Você já era de empresa de tecnologia? Eu comecei minha carreira como programador. Então, cheguei a fazer uma boa parte da faculdade, acabei parando, e lá eu cheguei a estudar um pouquinho de inteligência artificial também, mas era aquela coisa muito básica, assim, sabe? Então, eu já tinha esse background, lá de 2009 até 2012, por aí, 2014. Mas depois, em 2015, ali, eu comecei a estudar marketing digital, larguei tecnologia, de vez em quando fazia alguma coisinha, mas muito pouco. Então, eu estava muito tempo longe desse mercado de tecnologia, só que nem precisa, na verdade, ser do mercado de tecnologia para já fazer uso. É que a IA está muito mais para como é a internet e a eletricidade. Ou seja, você não precisa
ser um engenheiro elétrico para usar, para ligar uma lâmpada ou para ligar a tua TV. A mesma coisa é IA. Tu não precisa ser um engenheiro que entende de machine learning para poder utilizá-la no dia a dia. Eu acredito que a IA está muito mais, principalmente essa que a gente fala, que é a IA generativa, muito mais para com os gestores, os empresários, os profissionais, do que necessariamente para com aquele que criou. Porque uma vez que ele criou, é que nem um carro. Quem que usufrui mais do carro? É um engenheiro mecânico ou é um motorista? Eu acredito que o motorista usufrui muito mais do carro, o engenheiro mecânico vai projetar. Então, nós aqui somos todos, a maioria das pessoas que estão assistindo, motoristas. Não precisou fazer uma engenharia mecânica para utilizar o carro. E o carro vai te possibilitar, inclusive, criar negócios, né? De logística, por exemplo, etc. A mesma coisa é a IA. É que tem motorista que é bom, tem motorista que é ruim, tem piloto de corrida, né? Exatamente. A IA também vai ter essas diferenças. Eu tô falando isso porque muitas pessoas são meio tecnofóbicas, né? Eu acho que eu posso me enquadrar ali nesse quadradinho dos tecnofóbicos. E eu aprendi uma coisa sobre ruído, né? Então, às vezes as pessoas não aprendem alguma coisa ou não desenvolvem uma habilidade porque existe algum tipo de fricção ou ruído. Quais são os tipos de fricção ou ruídos que existem? Eu aprendi que tem ruído cognitivo, caramba, isso aqui é muito difícil, não consigo codar, não consigo aprender, é um ruído cognitivo, né? Eu não consigo ter o raciocínio lógico para fazer, não sei as regras, não sei programar, é um ruído cognitivo, né? Que pode impedir a pessoa de utilizar isso. Existem ruídos que são ruídos de usabilidade, né? Um negócio difícil de usar, né? Tem carro que é ruim de dirigir, né? Tem carro que é duro, tem carro que é ruim de dirigir, né? E tem o ruído emocional, né? Então, tem algumas coisas que as pessoas emocionalmente não estão preparadas para aquilo, né? E muitas vezes, quando eu penso em IA, eu penso nesses dois ruídos. O primeiro é o cognitivo, eu não consigo entender direito como que é. E o segundo é emocional. Será que é para mim? Acho que esse negócio é muito difícil. Acho que isso é só para quem é gênio. Acho que isso é só para quem domina a programação. Verdade, mentira, mitos? Explica um pouco isso. Todos mitos, porque o que acontece, né? Por que o ChatGPT ficou tão famoso rapidamente? Porque até então, quando a gente falava sobre IA, quando a gente falava sobre essas tecnologias, a gente sempre tinha essa visão que era um bicho de 7 cabeças, que é coisa de desenvolvedor, programador, etc. Só que elas foram desenvolvidas com linguagem natural. Ou seja, a linguagem que a gente está usando aqui. Por exemplo, programadores, eu percebi que tem dificuldade maior de utilizar IA no começo do que uma pessoa normal. Porque ele vai ali e ele vai querer escrever como se fosse código. E a IA, ela interpreta linguagem natural. Então, claro que ela consegue ler um código, mas ela recebe muito melhor um comando como se ela fosse um humano. Tem suas exceções, onde você pode ali, tem algumas regrinhas que você pode fazer, que se chama engenharia. É quando a gente bota o nome de engenharia de prompt, parece que é uma coisa muito avançada. Mas é como se eu chamasse assim, engenharia engenharia automobilística, para dizer que você consegue dirigir, sabe? O ato de dirigir, ele é um engenheiro automobilístico. Nada a ver, sabe? A engenharia, o nome já eu acho que é inadequado, porque dar prompts, isso é importante eu ressaltar aqui, eu me tornei um líder muito melhor, delegando atividades, depois que eu comecei a conversar com a IA mais, do que antes. Por quê? Porque eu preciso ser muito claro e dar contexto. E com a IA, eu fico pensando, ela precisa disso. Só que com humanos eu pensava assim, não, ele vai entender o que eu estou falando, porque semana passada eu já tinha conversado com ele sobre isso. Eu pedia só uma coisa, mas eu não pedia com todo o contexto, dando exemplos, etc. E eu percebi que a qualidade com que eu passo hoje uma instrução para alguém na minha empresa, ela aumentou drasticamente, porque hoje eu chego para a pessoa e eu falo como se eu estivesse conversando com uma IA. Mas eu falo como se fosse robô? Não. Eu vou falar aqui, por exemplo, Marcelo, vamos fazer um podcast? Então, beleza, vai ser tal hora. A gente vai falar aqui mais ou menos durante 1 hora e vai ser uma série de perguntas onde, basicamente, a gente vai funcionar com essa dinâmica aqui. E, como exemplo aqui, por exemplo, pode até assistir esse vídeo aqui que a gente fez antes, que ali tu vai entender um pouquinho a dinâmica. É isso. É isso que eu falo com uma IA. As pessoas até se impressionam quando veem eu extrair alguma informação complexa, entre aspas, de uma IA, porque eu não fui ali e utilizei um monte de comandos e um monte de coisa. Eu simplesmente fui conversando com ela dizendo, olha, eu não gostei muito disso. Será que a gente não podia ir por esse lado? O que tu acha? E eu perguntar para a IA o que ela acha, as pessoas, nossa, tu perguntou para a IA o que ela acha? Vamos pensar, acho que para isso é importante a gente até entender um pouquinho. Não sei se eu explico isso,
sem entrar muito na parte Da técnica. técnica. Explicar como uma IA funciona, digamos, de uma forma mais aberta, né? Pensa que a gente tem todo o conhecimento da internet, que são trilhões de dados aí, são muita informação. Já mexe com o computador há muito tempo, né? Lembra da época que a gente zipava os arquivos? Hoje em dia a gente não zipa mais, né? Mas a gente zipava os arquivos. Clicava, selecionava uma pasta, selecionava um monte de arquivo, clicava em zip. Esse zip ficava pequenininho, chegava lá no outro computador, tu dizipava. Daí ficava aquele tempo, né, processando e tal. Tu imagina que a gente pode dizer que uma LLM, né, esse modelo, ele é basicamente uma compressão de dados da internet. Por quê? Esses computadores ficam dias, semanas, às vezes, treinando, um monte de computador hiperconectado, fazendo treinamento para descobrir quais são os padrões que existem naqueles textos. Descobrindo aqueles padrões, eles são comprimidos como? Com parâmetros. E com base nesses parâmetros é que a IA nos responde. Então, toda vez que eu dou um input ali, eu falo algo, isso vai passar por dentro de uma rede neural que foi mapeada para ser não só uma analogia, mas funcionar como se fosse um cérebro. O cérebro tem os neurônios ali, né? Então, passa as informações através deles e ela chega no final. Quanto mais informação eu passo para essa IA de contexto, mais ela compreende aquilo, porque aquilo tudo vai passar pelas redes neurais, para ela conseguir calcular de forma probabilística qual vai ser o resultado esperado mais próximo comparado àquilo que ela já viu na internet. Então, por exemplo, a gente faz uma pergunta para a IA, não significa que a IA tem aquela informação como memória. Ela tem aquela informação como se fosse por comportamento. Imagina que a IA é como se fosse um humano que não tem memória. Só que o que acontece? Ela tem o teu comportamento, mesmo se você não tivesse a memória de acordar a tal horário, etc., já foi formado essa conexão neural. Então, ele vai acontecer, mesmo se você não tiver memória. As IAs não têm memória. Elas têm essa rede neural que conseguiu encontrar padrões. É por isso que quando você vai conversar sobre algo, por exemplo, que é um livro famoso, por exemplo, de gestão, ou alguma informação geral de gestão, ela vai te dar uma resposta maravilhosa. Mas se você pegar uma informação muito específica, ela não teve tanta conexão neural sobre aquilo, porque não tem tanta informação sobre aquilo na internet. E para aquilo, tu precisa dar mais contexto. Por exemplo, sobre a nossa empresa. A nossa empresa pode ter informações na internet, mas às vezes não é informação suficiente para a IA ter sido treinada várias vezes por ela. Então, por isso que é importante você dar contexto. Entendendo que a IA foi treinada várias vezes pelas informações que estão na internet, a gente sabe, por exemplo, que assim, a Bíblia ela sabe de cor, porque ela foi treinada várias vezes em cima da Bíblia. Informações sobre vários livros, como Startup Enxuta e outros desses, ela vai ter. Agora, informações, por exemplo, sei lá, um livro teu. Se eu quero um trecho do teu livro para poder aplicar isso no negócio, o ideal é eu passar esse trecho do livro. Então, entendendo isso, os empresários aqui, os gestores já vão conseguir utilizar melhor, porque você sabe que a IA ela tem as informações basicamente da internet compactadas. E cada vez que você faz uma pergunta, ela vai buscar responder isso não porque ela encontrou uma informação no Wikipedia ou em algum lugar, mas com base naquilo que ela treinou várias vezes, de forma repetida. Então ela acumula um jeito inteligente de acumular uma informação e poder te devolver. E aí, assim, ó, pensa o seguinte: pensa que as empresas. Eu aprendi um negócio com um amigo meu e ele falou uma coisa bem interessante. O Júnior Marabá. Conhece o Júnior Marabá? Não. Ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou assim, ó. O que significa a palavra pobreza? Ela significa pouca produtividade. Era uma palavra usada para determinar a produtividade da terra. Então, poxa, essa terra é pobre, ela produz pouco. Eu fui procurar na etimologia da palavra, é pauper, né? Já ouviu a expressão paupérrimo? Nossa, ele é paupérrimo, né? Pauper, vem de pauper, né? Pau é pequeno, né? Per é produtivo, né? Pouco produtivo. Né? Então, era usado muito para gado e era usado muito para terra. Pauper. Paupérrimo, pobre. Essa terra é pobre, ela é pouco produtiva. Esse gado, ele é pobre, ele é pouco produtivo, ele dá pouco leite, sabe? Então, a palavra produtividade vem daí, pouco produtivo, né? E eu sempre falo, né, que a melhor maneira da gente melhorar o país é a gente gerando riqueza. E a gente só vai gerar riqueza se a gente for muito produtivo. E aí entra a tecnologia. A IA vai tornar os empresários mais produtivos? Já está tornando os empresários mais produtivos? Porque muitas coisas que surgiram nos últimos anos tornou as pessoas menos produtivas, né? Mídias sociais tornou as pessoas menos produtivas, o WhatsApp tornou as pessoas menos produtivas. A IA vai tornar as pessoas mais produtivas em 2025, as equipes mais produtivas? Toda tecnologia ela é basicamente uma faca de dois gumes, onde existe a distração e existe aquilo que vai te gerar produtividade. As redes sociais, se a gente for pensar,
agora mesmo, nesse podcast, ele também está numa rede social. Ele está no YouTube, ele está cortado No sei lá, no Spotify, alguns cortes no Instagram. E as duas... e isso pode ser usado tanto para te edificar, para te poder melhorar, quanto também para ficar simplesmente distraído. Basicamente, assim como a rede social também e todas as outras tecnologias, o telefone, pensa o quanto o telefone nos beneficiou, mas também nos atrapalha, né, em alguns aspectos. Tudo é uma questão de saber como utilizar. Quem está nessa demanda agora, utilizando IA, são as pessoas que estão mais olhando para ela como ferramenta de produtividade e estão ganhando uma produtividade que é imensa. O que eu vejo é que está sendo criado soluções também com IA que vão fazer com que a gente realmente perca muito tempo, né? Assim, por exemplo, sei lá, um namorado virtual ou alguma coisa do tipo que tu vai ficar só brincando ali e tal e não vai gerar produtividade. Nesse momento, e assim como o que depende do quanto aquilo vai ser benéfico é como a gente vai utilizar. Agora, pensa que o fogo, por exemplo, se alguém olhasse para aquilo e dissesse, não, isso aí pode queimar pessoas, não vamos utilizar. O fogo foi quem promoveu a nossa capacidade de absorver nutrientes de uma forma mais econômica para desenvolver o nosso cérebro e a gente, dessa forma, conseguir se tornar os animais que dominaram a Terra através da nossa capacidade de comunicação e criação de narrativas, etc. A IA, ela está, assim como o fogo para a mente humana, a IA está para a mente humana. Ou seja, ela vai nos amplificar de uma forma que a gente nem imagina. Porque eu sei que aqui eu estou dando um salto quântico, digamos, na nossa conversa, mas todo ser humano que quiser continuar eficiente e produtivo no novo mundo que a gente vai começar a viver, ele vai ter que estar integrado com a IA. Então, ele vai utilizar a IA na mente dele para poder processar as coisas. E no momento presente, a capacidade de produtividade ela é tão alta que o próprio Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, disse que a gente veria as primeiras empresas bilionárias criadas por uma empresa só um CEO. E, bom, eu não vi isso com os meus olhos, mas eu vi uma empresa ser criada em 30 dias, um SaaS de educação, que faturou mais de 500 mil reais, 600 mil reais já. Inclusive, eu tive reunião com ele hoje pela manhã, porque eu vou comprar uma parte dessa empresa. E ele demitiu os programadores dele, porque estava demorando para entregar soluções. Ele ficou trancado dentro de casa ali programando, porque ele conhece programação, mas já era CEO de uma empresa, e desenvolveu um sistema para RH de People Analytics, que envolve educação, com mais de 40 features lá, usando IA. E isso era impossível um ano atrás. Era impossível... Esse produto aí me interessa, depois você me fala sobre ele. Depois de falar, porque esse aqui é um produto muito, muito bom. E assim, vou dar alguns exemplos aqui, né, só para o pessoal entender a dinâmica. Contratos. Você é um que, provavelmente, tem muitos contratos que chegam para você. Eu tinha um setor jurídico na minha empresa, que era um escritório fora e também uma pessoa dentro da minha própria empresa. O que eu percebi? A maioria das coisas que eu fazia perguntas para o meu setor de fora, jurídico, eles demoravam muito para responder, e quando respondiam, era uma resposta inferior à que as IAs tinham já me dado. Então, não faz sentido eu continuar pagando assessoria externa. No jurídico interno, eu pensei, não, mas ainda tem contratos que têm que ser feitos, ainda tem demandas, né, manuais que têm que ser feitas. E aos poucos, a gente foi não tendo mais essas demandas, porque as IAs foram suprindo 100%. E, basicamente, hoje a gente não fez mais sentido a gente ter um setor jurídico na empresa. Hoje, não estou dizendo que a gente não lê os contratos, não estou dizendo que a gente não tem esse cuidado. Mas hoje, por exemplo, o meu administrativo consegue lidar com os contratos, porque a IA consegue fazer análises superiores. Isso não é uma coisa assim, um achismo. Foi a gente fazendo o teste AB durante mais de um ano entre o que a IA me traz e o que o jurídico me traz. E verificando com outros advogados. E sempre a resposta da IA foi superior. E os poucos erros que a IA trouxe foi porque houve erro humano ao dar instrução para a IA. Ou seja, nos nossos testes, a IA não cometeu nenhum erro. É claro que a gente utilizou a IA certa, da forma certa. Porque, por exemplo, não adianta chegar e jogar um contrato no ChatGPT. Ele não vai conseguir analisar bem, porque a janela de contexto dele não é o suficiente. Agora, se você jogar um documento na ferramenta chamada Claude, ele tem uma janela de contexto como se fosse uma memória RAM maior, e ele é uma IA criada para não alucinar e também para poder ter uma preservação maior de dados. Então, ali, por exemplo, ele tem testes recentes que foram feitos que ela tem uma garantia de 99,2%, uma coisa assim, que ela não vai alucinar. Então, o risco de alucinar dela é bem inferior. E ela consegue ter uma tratativa de análise de documentos melhor que o ChatGPT.
Então, se você souber utilizar qual ferramenta para cada ação, você vai ter um resultado bem melhor. Deixa eu falar, nas últimas semanas tem acontecido revoluções, né? Nas últimas semanas. Primeiro veio o DeepSeek, não sei qual foi a ordem, mas teve uma parada assim. Veio o DeepSeek, que jogou o preço lá embaixo em relação ao que a OpenAI fazia. As ações da OpenAI desmoronou e o preço do OpenAI baixou também, porque a DeepSeek tinha uma capacidade incrível. Depois, na outra semana, veio o Grok, né? Na outra semana, a Anthropic pegou o Claude, foi o Claude 3.7. E ontem eu li um negócio de um tal de Manus. Manus. Né? Então, assim, ó, toda semana tem uma novidade, né? E aí, pelo que eu vi do Manus, o Manus ele vai fazer tudo. Ele é um agente que basicamente substitui a maioria das pessoas que trabalham num computador. Então, porque o que acontece? O que essas empresas estão buscando, né? A OpenAI lançou o Operator agora em janeiro. O Claude lançou também agora, foi em novembro do ano passado, uma ferramenta também que, através do terminal, fazia atividades do computador. Essas empresas, elas estão caminhando para o quê? Para criar agentes avançados, que basicamente são assistentes que conseguem executar atividades complexas. Por exemplo, o que é uma atividade complexa? Fazer recrutamento e seleção. Isso as IAs vão fazer muito melhor que os humanos. Recrutamento e seleção. Analisar e deferir contratos. Isso, por exemplo, tem empresas nos Estados Unidos que começaram a utilizar o O1 Pro da OpenAI e ele conseguiu superar a análise de contratos. Tinha um advogado nos Estados Unidos, lá em Nova York, que custa $10.000 a hora. Imagina uma IA conseguir fazer uma análise melhor que um advogado que custa $10.000 a hora. Ela conseguiu deferir, por exemplo, criar a documentação para fazer o deferimento de registro de patentes. E passar na patente. O pessoal pegar aquela registro de patente e aceitar, porque aquilo está tudo estruturado, organizado. Esse Manus aí que saiu tem nem 48 horas que saiu, né? Tem cerca de 30 horas do momento que a gente grava esse podcast. Ele já revolucionou novamente, muito porque a gente está com uma guerra entre os Estados Unidos e China muito grande, seja tarifária, seja através de tecnologias e outros meios, onde quem conseguir dominar a IA é como se fosse a nova Lua. É a nova conquista do espaço, né? Exato. Era Estados Unidos e a Rússia para ver quem ia para o espaço primeiro. Agora os Estados Unidos e a China estão brigando aí nessa briga da IA. Até porque quem atingir a AGI primeiro é como se conseguisse pousar na Lua. O que é a AGI? A AGI é Inteligência Artificial Geral. É a IA ter uma capacidade que seja equivalente à humana. Então, a gente não está falando de uma IA que é super inteligente. Essa é ASI ou a IA superinteligência, né? A superinteligência ela vem depois de a gente atingir a AGI. Um filme interessante, não sei se você chegou a assistir aquele filme Her, Ela. É um filme bem interessante porque ele mostra basicamente uma pessoa falando com uma IA que começa a ter um relacionamento amoroso com essa IA. E essa IA, no final do filme, ela atinge essa AGI no processo, né? Tem outros filmes também como Transcendência, onde o cara é um cientista, ele faz o upload da mente dele para um computador e naquele filme a gente vê o que é uma superinteligência. Porque ele vai lá, ele constrói um monte de painéis solares, constrói um laboratório debaixo da Terra e ele começa a desenvolver, por exemplo, cura de câncer em questão de horas e etc. Começa a criar novas tecnologias, trata a água dos oceanos e dos rios praticamente em uma semana, um mês. Então, uma superinteligência ela vai ser capaz de gerar resultados que nem humano, nem a coletividade humana consegue gerar. Isso é uma coisa que a maioria dos cientistas e dos pesquisadores diziam que a gente nunca atingiria, que era ficção científica. Hoje já é um consenso que a gente está caminhando para isso. E daí a gente vem para a AGI, era algo que, assim, quem era conservador dizia que ia ser lá, não ia acontecer. Quem já era um pouco meio moderado dizia que ia ser lá por 2100. E tem um cara que, basicamente, ele tem é como se ele tivesse uma bola de cristal, porque quase tudo que ele previu já aconteceu, que é o Ray Kurzweil. Como que é? É Ray, R-A-Y. Kurzweil, como se fosse aqueles teclados, é K-W-I-E-R-Z-E-I-L. Eu acho que é isso. O Ray Kurzweil ele escreveu vários livros já, e um dos livros mais famosos dele é The Singularity is Near, que a singularidade está próxima. Né? Ele escreveu, se não me engano, em 99 esse livro. E ele lançou esse ano, na verdade, ano passado, um livro chamado The Singularity is Near, ou seja, a singularidade está mais próxima ainda. Só que esse livro era para ter sido lançado em 2022, se não me engano, 2022 ou 2023. Só que a IA está evoluindo tão rápido que ele tinha que reescrever o livro de novo.
Ele tava terminava mais- de escrever e já tinha que se reescrever de tinha que novo, se porque tão reescrever de rápido novo. que tá indo. Ele falou numa entrevista, eu publiquei do jeito que tava porque não adianta, tipo assim, como tá muito próximo à singularidade, a cada vez que eu termino o livro, já tem um monte de coisa. E a gente tá vendo isso na prática, né? O que é a Manus? Eu vi esse negócio da Manus aí, fiquei... Né? E ele não tá disponível ainda pra gente, né? Não. Até tentei pesquisar lá. O que eu vi foi posts de Instagram. Não conseguia evoluir nisso daí. O que o Manus faz? Como é que foi? É muito louco esse mundo da IA, né? Porque assim, foi publicado na conta do X, do X, do CEO. Ele publicou um vídeo lá explicando como funcionava. As pessoas começaram a replicar aquilo, twittar. E muitas das informações que eu consigo encontrar, elas estão lá dentro do X. É uma comunidade, parece até tem algumas frases assim, cara, quem está dentro dessa bolha de IA parece que está 3 anos à frente, porque basicamente tu pode literalmente conversar com essas pessoas, né? Até elas ficarem muito conhecidas, tu consegue trocar ideia com elas e eu converso com muitas delas. E basicamente o que é esse Manus, né? Ele é um agente, ou seja, o que é um agente? Pensa que eu também gosto dessa etimologia, né? Eu fui procurar de onde é que veio essa palavra agente. Ela está ligada com agência, e não agência de marketing, a agência, o ato de possuir a agência. E se a gente vai olhar para a etimologia, é o ato, basicamente, de agir em detrimento de algo. Ou seja, a luz bateu no meu olho, eu fechei meu olho. Isso já é agência. Ou seja, e se a gente pegar isso ao pé da letra, até mesmo uma célula fotovoltaica seria um agente, mas aí isso é diminuir demais. Quando a gente fala de agente de IA, eu gosto muito de pegar a nomenclatura que a Anthropic, que é uma das principais empresas de IA, usa, que é a empresa que criou o Claude, que diz que agentes são ferramentas, são tecnologias que são capazes de tomar decisões e fazer ações com base em dados. Então, assim, uma ferramenta, quando tu pensa um Photoshop, né? Ou sei lá, o seu teclado, ou qualquer coisa aqui, uma câmera, ela começa a funcionar a partir que eu dou um hack, ou que você joga foto e pede uma coisa. Um agente ele é capaz de tomar decisões, é como se, digamos que a gente tivesse um agente interconectado aqui nesse podcast, com a câmera aqui. A gente chegou aqui, ele vai perceber na hora que a gente sentou, ele vai usar aqui o áudio da TV e vai dizer, vocês estão preparados para a gente começar o podcast? Ele vai dar hack aqui nas câmeras e ele vai fazer o corte conforme, beleza, o som começou a ter áudio, eu corto a câmera para cá. Ele olhou para a câmera, deixa eu dar um zoom. Então, o agente ele consegue fazer multi-atividades com base no seu ambiente que ele está. Nesse caso, um agente dentro de um computador... Aí, Luan, vou colocar um agente aí, não vai mais precisar de você aqui na parada, não. Um agente, no caso de uso de um computador, que são esses... A gente está muito rapidamente para a robótica também. A robótica está avançando anos-luz, né? E em breve, esses agentes vão estar dentro de robôs. E, inclusive, muitos acreditam que a gente só vai atingir a AGI no momento que a gente tiver essa experiência também do robô pegar as coisas, etc. Os humanoides. Humanoides. Mas, mesmo os que diziam isso já estão voltando atrás. E esse Manus, ele mesmo falou no vídeo dele que ele acredita que aquilo que eles conseguiram alcançar já é a AGI. Beleza, mas é uma coisa assim, é uma empresa que o vídeo é todo em inglês, o inglês quase que nativo, então o cara provavelmente estudou a vida toda nos Estados Unidos e tal. E a princípio era aquele teste que assim, tu não sabe se aquilo é real ou não, mas ele chamou um dos maiores influenciadores de IA do mundo, que tem um jornal, tem a maior newsletter de AI, e deu acesso para ele. E o cara foi lá e testou e gravou um vídeo hoje, e publicou o vídeo. E eu vi o vídeo antes de vir para cá, eu nem sabia que você ia falar sobre isso, porque eu pensei que esse assunto ia ser muito avançado para falar aqui, mas que bom então que eu dei uma estudada nisso ontem e hoje também, porque eu peguei e assisti o vídeo dele, onde ele pediu para analisar, criar uma bibliografia dele, pediu primeiro, eu quero que você faça uma bibliografia sobre mim. Daí ele foi lá, pesquisou na internet, pegou todos os links, criou as pastas no computador, baixou as páginas, baixou a imagem e fez um documento para ele. E ele falou, agora eu quero que você crie um site para mim. Daí ele foi lá, perguntou o que queria no site, criou o site inteiro e daí deu erro, não publicou. Daí ele pensou, peguei aqui a ferramenta, ela chegou, mas ela não conseguiu passar daqui. E daí ele perguntou, por que deu erro? Porque eu não tenho tua usuário e senha da onde tu quer que eu hospede. Ele passou o usuário e senha, ela foi lá, logou na ferramenta, colocou o site no ar, publicou e mandou o link para ele. E daí ele já ficou meio assustado, porque, realmente, ela foi lá, ela fez tudo o processo, não errou, etc., e publicou um site do zero. E daí ele foi pedindo outras coisas e ela foi fazendo várias coisas. Pediu pesquisa de mercado, pediu para criar posts para ele nas redes sociais, e ela foi fazendo várias coisas. Então,
basicamente o que é esse Manus e o que a gente já tem com OpenAI, com Operator e outros, vai ser agentes cada vez mais capazes. Um agente, basicamente, os agentes que a gente tem, que a gente utiliza muito hoje na nossa empresa, em outras empresas, são agentes mais específicos, né? Tipo um agente SDR. Por que é um agente SDR e não um chatbot? Porque conforme a conversa com a pessoa, ele vai seguir, por exemplo, primeiro que ele vai ter estágios. Um agente ele tem que possuir estágios porque nós humanos também possuímos estágios. Então, por exemplo, ele vai aplicar um spin selling, ele vai aplicar uma metodologia de SPICE. O que ele vai aplicar ali na técnica dele? Então, ele vai seguir estágios, ele vai conseguir agendar na agenda conforme a pessoa vai falar. A pessoa pediu para remarcar, ele vai remarcar. Ele vai lembrar a pessoa, fazer um follow-up com a pessoa, e a pessoa vai dizer, nossa, eu tive um acidente aqui, não vou poder ir. Ele vai perguntar se a pessoa está tudo bem. Ele pode ter, por exemplo, uma função onde, caso a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente, ele vai avisar o vendedor e pode avisar o vendedor sobre algum caso que aconteceu. Inclusive, poderia, se for um agente mais avançado, comprar já um buquê de flor para mandar para a casa da pessoa, por exemplo. Só que são agentes mais específicos. Esses agentes que estão sendo criados por empresas como a OpenAI, Manus e outras, são agentes que conseguem basicamente fazer o que a gente quiser pedir, né, num computador. Por exemplo, a gente já tem um negócio chamado RPA, né? Então a gente usa muito o RPA para funções repetitivas. Esses agentes vão além do RPA, né? Vão além das funções repetitivas. Porque eles têm capacidade de fazer análise, eles entram no site, buscam informação, faz a análise e devolve a resposta. Eles têm a capacidade, inclusive, de planejar, que era dos pontos que a gente dizia que a IA deveria ter para poder ser considerada AGI. Então, se você vê um vídeo dele utilizando esse Manus, primeiro ele vai analisar toda a situação, ele vai criar um checklist, e daí ele vai seguir esse checklist de atividades, mas não quer dizer que ele vai estar limitado a esse checklist. Se ele perceber que, com base nas atividades anteriores, algo mudou, ele não conseguiu encontrar as informações, por exemplo, eu pedi para ele comprar uma passagem para mim, daí ele descobre que não tem passagem de avião disponível nesse dia que eu quero. Ao invés dele só me dizer isso, ele já vai buscar alternativas. É melhor que muito humano, né? Ele vai buscar, beleza, será que o aluno não pode ir de BlaBlaCar? Será que ele não pode ir de ônibus? Será que ele não pode ir de outra forma? Será que não tem como remarcar essa atividade que ele vai fazer? E ele vai tentar buscar várias ações para suprir essa necessidade e vai trazer todas elas. Então ele está 10 passos na frente, né? Não está 5 à frente, está mais de 10 passos na frente. Para quem é leigo, né? Hoje eu tenho nos meus eventos, a gente tem a imersão do EAG, né? Onde a gente ajuda os empresários a sair do caos, a gente trabalha em cima de fundamentos de cultura, liderança e gestão. A gente tem bastante ferramenta mesmo que é para ajudar ele a ser mais organizado, mais produtivo. Inclusive, deixa eu já aproveitar aqui para falar, você que está assistindo aí, você que é empresário, que você tem uma empresa, que você vive no caos, o programa EAG é o programa certo para você. A gente trabalha em cima de fundamentos. Eu vejo muito na internet as pessoas falando assim, a estratégia das empresas que mais crescem no mundo. Vejo muito as pessoas falando, estratégias avançadas, inclusive IA, às vezes gera medo por ser uma estratégia avançada. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte, poxa, eu entro nas empresas e as empresas não têm arroz com feijão, não tem um básico, né? Elas não conseguem estruturar um plano de negócio, elas não conseguem estruturar um organograma, não conseguem estruturar um plano de carreira, não conseguem estruturar um processo de contratação, os indicadores com qual vai medir cada pessoa do time. Então, tudo isso a gente ensina no programa EAG. Então, vai ter um link aqui, se você estiver assistindo no YouTube ou no Spotify. Se você quiser organizar a sua empresa, acabar com o caos, para você não ficar para trás, né? Porque a pior coisa que pode acontecer é você ficar para trás quando acontece uma onda. E essa onda que está chegando tem uma janela de oportunidade gigante. Mas se você estiver no caos na sua empresa, você não consegue aproveitar essa janela de oportunidade. Por quê? Porque ao invés de você desenvolver novas habilidades, né, entender para que serve, entender como serve, inclusive entender como isso vai te ajudar a tirar no caos, você está apagando incêndio todo dia e está perdendo a janela de oportunidade. Então, o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui, se você estiver assistindo no YouTube, se você estiver assistindo no Spotify, tem um link, clica no link, preenche seus dados, meu time vai entrar em contato com você, a gente vai ajudar você a sair do caos. Quando você sair do caos, você vai poder ficar muito mais produtivo. Primeiro, porque saiu do caos, você fica mais produtivo. Segundo, porque você vai poder estudar coisas como a inteligência artificial pode ajudar o seu negócio. Beleza? Sabe uma coisa interessante? Às vezes eu vou falar sobre processos. Vamos falar sobre processos.
sempre a pergunta que vem é, qual é a ferramenta que eu uso? E eu sempre falo, não se prenda na ferramenta. Se prenda no fundamento. Porque se você usar a ferramenta do jeito errado, você vai automatizar. Vamos supor, se o teu processo é burro, você vai usar uma ferramenta, você vai automatizar a burrice. Exato. Você vai fazer burrice mais rápido e mais vezes. Né? Então, se prenda no fundamento, depois você usa a tecnologia. Porque a gente sempre fala, né? O tripé da qualidade é tecnologia, pessoas e processos. Né? Esse é o tripé da qualidade. Então, processos têm que ser bem desenhados, as pessoas têm que estar treinadas e capacitadas para fazer aquilo, e a tecnologia é é a alavanca, né? Sim, É o que vai gerar alavancagem naquilo ali. E eu vejo a mesma coisa aqui no caso da IA. Então, como que um empresário ele pode integrar a IA no dia a dia da equipe sem complicar as coisas? Né? De um jeito simples, que não tenha resistência. Como que ele pode fazer isso daí? Primeiro ponto que eu acho que todo empresário deveria fazer e todo colaborador, funcionário deveria realmente testar aquilo que a capacidade que ele imagina que essas ferramentas podem ter. Eu tenho certeza que só fazendo isso eles vão se surpreender, porque no momento que você baixa qualquer uma delas, não precisa ser uma específica, pode ser o ChatGPT, pode ser o Claude, pode ser o Grok, a ferramenta não importa, desde que você realmente exercite uma coisa que a gente perdeu com o tempo, que é a curiosidade. Porque o que a gente vai viver é basicamente uma neumaêutica, ou seja, se você fazer perguntas e gostar de se aprofundar com você, Marcelo bem gosta, né, de entender sobre mais os negócios, sobre as palavras, sobre tudo, você vai perceber que você tem basicamente ali um professor, um instrutor, é como se fosse no show do milhão você ter disponível sempre a ajuda dos universitários. Então imagina se você tivesse cartas infinitas lá de ajuda universitários. Você está lá no meio do negócio e você tem um problema lá, por exemplo, contábil, ou um problema de como tomar uma decisão sobre negócios. Eu, Alan, como é que eu utilizo como CEO de uma empresa e investidor em vários negócios, eu utilizo muito a IA para me ajudar a tomar decisões. E a IA me ajudou esse ano mesmo a não tomar alguns golpes, ou tomar algumas decisões que seriam ruins. Simplesmente por pegar a transcrição. O que acontece? Teve, por exemplo, uma empresa que entrou em contato comigo, que eles queriam ser comprados por mim. Eles sabiam que eu estava investindo em algumas startups. E eles tinham feito uma IA lá que automatizava vários processos e tudo mais. Eles me mostraram funcionando e beleza, parecia tudo ok. Foi uma reunião que durou aí umas 4, 5 horas, onde ele me mostrou várias coisas. E eu percebi que ele utilizava muito bem o rapport. Então, uma técnica de rapport extremamente avançada, né? Repetia as palavras de novo, se movimentava na câmera como eu estava me movimentando, e eu percebi isso. Mas tudo bem, né? Isso tudo certo. Mas ficou várias pulgas atrás da orelha, ali, pequenininhas, porque a promessa era muito boa e apareceu mostrando para mim. Só que essa pessoa postou no Stories uma foto comigo, outra pessoa me chamou e me falou, olha, toma cuidado com esse cara, porque eu já fiquei sabendo que teve algumas coisas aí meio esquisitas com ele. Eu peguei toda a transcrição, porque toda reunião que eu tenho eu gravo, a reunião inteira. Peguei a transcrição dessa reunião, que a IA tinha feito, joguei para uma IA e falei, me mostre pontos dessa reunião onde podem mostrar que, na verdade, isso pode ser um golpe ou alguma coisa de mal intencionada. Ela pegou e fez um leque de pontos que ele falou que tinha faturado tanto, mas depois em 2 horas e pouco, ele falou que um número totalmente diferente. Aqui ele falou que tinha sócio, aqui ele falou que não tinha sócio. Aqui, depois que você falou sobre sua história, ele começou a usar vários elementos da sua história e que se contradizem com a história que ele tinha contado anteriormente. Um monte de coisa que eu não tinha visto. E daí, eu peguei e expliquei o que era o negócio. E daí ela me falou, isso que ele está dizendo que é possível fazer, as IAs não são capazes ainda de fazer. Então, provavelmente, ele está querendo te enganar. Daí, com essa atenção, eu fui conversar com outras pessoas no mercado e eu descobri que realmente ele tinha dado o golpe já em 2 pessoas. E era um golpe que eu ia cair, certamente ia perder ali uns R$200 mil nesse golpe. Outras coisas também que eu uso IA, e é simples, eu copiei a transcrição e só conversei com ela sobre aquilo que tinha sido falado. Não precisa mas eu vou ter que contratar um engenheiro de prompt, eu vou ter que... Não. Para a maioria das pessoas que estão aqui nos escutando, você só precisa baixar as ferramentas e começar a utilizar no dia a dia, lembrando que essas ferramentas, elas podem conter erros, mas na minha experiência, humanos alucinam muito mais do que IAs. Então a gente tem que falar, mas a IA vai alucinar. Bom, tu tem um monte de humano na tua empresa, não tem? Tenho. O humano alucina muito mais que IA. Eu tenho certeza disso, em vários aspectos, né? Até porque a maioria dos humanos vivem no que a gente chama, olha que interessante, né?
no modo sobrevivência. Modo sobrevivência é um modo de luta ou fuga, é um modo onde você está num nível de estresse elevado, e num nível de estresse elevado, você toma decisões erradas, você toma decisões impulsivas, você toma decisões reativas. Não são decisões pensadas. Muitas vezes, dependendo do nível de estresse, as decisões são emocionais e sem sentido, né? Então, é uma alucinação, no final das contas. Uma decisão emocional e sem sentido é uma alucinação, né? É uma resposta de maneira alucinada. Como lidar com essa questão que a IA vai alucinar? Eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de usar várias IAs ao mesmo tempo. Por exemplo, o ChatGPT, o Grok, o Claude, todas elas, inclusive, são de graça. Você pode utilizar de forma de graça. E eu faço as mesmas perguntas e eu vou ver a convergência ali da resposta para ver o quanto cada uma chega nas mesmas conclusões. Ou peço para ela também fazer uma análise na internet, enquanto ela pesquisa sobre aquilo, para ver o que ela encontrou de informação. Acontece que hoje nós temos uma segurança cada vez maior com as respostas da IA do que a maioria das vezes a gente tem com o ser humano. Mas o que o empresário, o gestor, ele deve estar fazendo já agora? Inclusive, talvez ele está se perguntando, mas que ferramenta eu uso? Tu usou uma ferramenta para transcrever as reuniões? Que ferramenta é essa? Não se apega à ferramenta. Pergunta para a IA, qual ferramenta eu posso usar para transcrever minhas reuniões? E eu quero de graça. A IA vai te dar uma lista com todas as ferramentas de graça. Mas e a produtividade da empresa no dia a dia? Né? Igual você falou, eu uso para SDR, eu não preciso mais de gente fazendo SDR. SDR trabalha 24/7. Se o cara perguntar à noite, eu converso com ele à noite. Se ele perguntar de manhã, eu converso com ele de manhã. Quer ver onde eu vejo algumas coisas? Por exemplo, eu tenho uma empresa essa empresa a gente tem 110 funcionários, é um despachante, a gente faz muito atendimento de sinistro, né? E atendimento de sinistro é um trabalho assim, né? Imagina, teu carro bateu, deu sinistro no teu carro, eu vou fazer a indenização. Para fazer a indenização, eu tenho que saber se teu carro tem multa, eu tenho que saber se ele tem alienação, se ele tem alguma restrição administrativa, se ele tem algum bloqueio judicial, tenho que saber tudo sobre o seu carro. Se teu carro estiver em ordem, você recebe. Se teu carro tiver um problema, tem que resolver o problema antes de eu te pagar. O que a gente já teve de dificuldade é volume de gente fazendo e volume de gente errando. É um negócio impressionante, né? É um negócio impressionante, o volume de gente fazendo, o volume de gente errando. Hoje, com a IA, isso melhorou, eu não digo nem com IA, com RPA, melhorou bastante. Eu ainda não tenho capacidade de análise, ou ainda não aprendi a analisar os dados para falar, pode pagar. Mas esse é o nosso próximo passo. Então, nosso próximo passo é, ao analisar um sinistro, né, eu faço isso sem interação humana. Não sei se a gente vai conseguir fazer. Já é possível, já. Né? Não sei se a gente vai conseguir fazer, mas esse é o próximo passo. Inclusive, esse nosso projeto é fazer sem interação humana e pelo WhatsApp, que é para facilitar mais a vida ainda, sabe? Eu vejo, aqui tem um ponto que trouxe que eu acho que é importante, que é assim, vários empresários ainda estão cometendo um erro muito grave, que é pensar em app. Porque você não quer instalar mais um aplicativo no celular. Ele vai ali e gasta um dinheirão, R$5.000, R$10.000, R$15.000, R$20.000, R$50.000 para criar um app. Você tem um WhatsApp onde a pessoa está 24 horas por dia. O WhatsApp é um dos apps que a gente está sempre aberto no nosso celular. É nativo, as pessoas já estão muito adaptadas. Muito melhor do que você criar um app, é você criar uma solução integrada com o WhatsApp que vai gerar essa solução para o cliente. Por exemplo, eu bato meu carro. É mais fácil eu tirar uma foto, já mando pelo WhatsApp, já tiro uma foto do documento do carro, tiro uma foto da minha placa do meu carro. Um agente ali dentro do WhatsApp vai me fazer várias perguntas, ele vai receber e ele vai dizer, olha, preciso disso, 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 vai mandar ali para ele, ele vai dizer, ótimo, essa tua foto aqui não está elegível, porque o agente ele consegue fazer um OCR, né? Um OCR, extrair tudo ali do texto e analisar e verificar, beleza, só que a tua placa está com alguma coisa na frente ali que eu não consegui ver tal informação. Vai trazer todas as informações para ti, e daí vai fazer essa análise, a IA vai conseguir fazer muito bem, e você pode fazer o quê? O que eu recomendo? Porque ela consegue entrar no site, ver se tem restrição, se não tem. Exato. Eu recomendo, por exemplo, começa fazendo o que a gente fez ali. O SDR funcionava junto com pessoas. Depois as pessoas só olhavam para o SDR. E chegou ao ponto que hoje eu tenho um desenvolvedor só que fica olhando para esse SDR e o time de vendas de vez em quando dá uma olhada para ele, mas ele está lá funcionando porque a gente já entendeu que ele funciona muito bem. Então, no momento que eu acho que é importante a gente ter um processo para isso, né? O processo é humano no looping, humano dentro do processo, o humano verificou, o humano fora do looping, só analisando agora feedbacks eventuais. É igual treinar uma pessoa. Treinar uma IA não é muito diferente de treinar uma pessoa. Eu acho que isso que os empresários têm que entender. Você tem que pegar... O que você tem que fazer para treinar uma pessoa? Marcelo, você que é o cara aqui da gestão, né? Se você não tiver um processo bem desenhado e a pessoa entrar na tua empresa, não adianta tu jogar ela lá e dizer assim, se vira aí. O ideal é que antes de tu ter uma IA na tua empresa, ou já utilizar ela para te ajudar a criar isso, processos. Uma das atividades que eu percebi que os meus alunos e mentorados fazem, que gera mais resultados para eles do que necessariamente criar agentes,
É criar processos. É criar processos e botar IA no meio desses processos, para fazer uma coisinha pequena desse processo. E eu vou te dizer, uma empresa que está bem consolidada com processos, ela é alavancada por IA. Uma empresa, como você falou no começo, que não tem processos e botar IA, ela vai amplificar o quê? O caos. Então, se sua empresa está no meio do caos e você botar IA nela, vai amplificar o quê? Mais caos. Se ela tem processos, não precisa ser processos mega ultra definidos, eu tenho uma POP de 20 páginas, não. Mas tu tem um processo para as coisas, como a gente tem um processo... Tem uma biblioteca, se não tiver, você vai criando, vai... Cara, a IA vai desempenhar aquele papel melhor que a maioria dos humanos. Mas é fundamental que a empresa tenha processo. Se eu for dar uma recomendação para empresários, olha, sobre IA, nem é sobre IA. É tipo, crie processos no seu negócio, de preferência processos que já vão ser potencializados pela IA, porque a IA consegue criar, inclusive, fluxogramas, a IA consegue desenhar. Eu criei uma IA para minha empresa, por exemplo, que ajuda todos os meus colaboradores a criarem os processos. E eles tinham dificuldade. Mas você cria isso no chat ou você cria isso no, por exemplo, no OpenAI direto? Você pode criar no OpenAI uma coisa que se chama GPT. Então, você vai lá, clica lá em lojas de GPTs, explorar GPTs, aí você clica criar e tu descreve. Eu quero criar um GPT que ajuda meus colaboradores a criarem processos. Eu quero usar a metodologia aqui do Marcelo Germano. Sobe, por exemplo, ali a planilha que tu mandou para alguém com o processo. Eu quero criar no modelo BPMN, Exato. checklists, quero criar no modelo que eu posso usar no Trello, no Asana ou ferramentas parecidas. Exato. Trabalhando com cards, com Kanban. Pronto, ele já traz essa biblioteca. Escreve como se fosse assim, eu quero que o Alan crie para mim. Como tu escreveria essa atividade para mim? Tu vai falar direto para a IA. E ela vai criar daí um GPT, que é uma ferramenta, é como se fosse um chat GPT que só faz isso. Ele só te ajuda a criar planejamento. Mas ele faz o desenho do processo, tudo não? Se você utilizar um GPT chamado Whisker, ele é integrado com essa ferramenta Whisker, que é uma ferramenta de criação de mapas mentais, fluxogramas. E se você pedir... É tipo um Miro, né? É tipo um Miro, né? Por exemplo, o GPT, o Whisker, se tu pedir para ele criar para você um fluxograma do seu processo, ele vai desenhar com o Whisker todo o processo, com o diamante de decisão, com todas Dentro do GPT, eu procuro o GPT Whisker. Isso. E se você digitar lá, ele vai criar para ti o que você quiser com mapas mentais. Então, existe essa capacidade também de até mesmo a IA, mesmo o ChatGPT desenhar. Eu criei, por exemplo, quando eu quero a parte mais textual, né? Eu quero criar, por exemplo, uma copy, um roteiro, alguma coisa nesse sentido, eu prefiro usar uma ferramenta que chama Claude, que é de graça também, é SLAUDE. Lá no Claude tem uma coisa muito parecida com... Que é o Anthropic, né? Que é da Anthropic. Tem uma coisa muito parecida com o GPT, que é os projects. Lá você vai clicar, criar um novo projeto, vai descrever o que você quer com um prompt, e você pode anexar quantos arquivos você quiser. Não posso anexar arquivos no GPT? Pode. Mas o GPT, ele vai fazer um processo que é o quê? É como se fosse essa folha aqui, ele vai cortá-la em vários pedacinhos, vai armazenar em pedacinhos, e na hora que você fala uma coisa que tem a ver com aquele pedacinho que ele cortou, ele traz só esse pedacinho da folha. Então, ele não tem o contexto inteiro do documento. Então, por exemplo, tem o teu processo de criação, por exemplo, de POPs, teu processo de gestão. Eu preferia utilizar, por exemplo, nesse caso, se eu vou botar um livro ou um documento, uma apostila, é melhor você botar no Claude, porque ele vai usar aquela apostila inteira durante a conversação, o tempo todo que você conversar com ele, ele lê de novo toda a apostila para te responder. Diferente do ChatGPT, que daí é como se fosse assim, ó. Isso no Claude pago, Isso né? no Claude até de graça. Eu tentei subir um capítulo de um livro lá no Claude. É que assim, aí tem uma coisa que chama janela de contexto. Pensa que assim, é como se essa folha aqui fosse a quantidade de memória. O teu livro, digamos, ele era um capítulo só. Era 2 folhas dessa aqui. E daí, só que a memória dele é desse tamanho. E daí o que acontece? Ele vai barrar por causa do tamanho da memória. No ChatGPT tu vai jogar e ele não vai dizer que barrou, ele não vai barrar por causa do tamanho da memória. Só que o ChatGPT tem uma memória ainda menor. Como se fosse a metade disso aqui, ó, isso aqui. E o teu livro é 2 folhas. O que ele vai fazer é, ele vai ler só isso aqui e vai te responder. Só que ele não está com toda a informação. Ele não traz todo o contexto. Se você fizer uma pergunta de novo, eu já percebi, mas se fizer uma pergunta de novo, olha, legal você me respondeu isso, mas eu queria que você levasse tudo o que a gente falou em consideração. Ele volta e dá uma resposta. Exato. Que não... A IA, o pessoal pensa assim, ela é burra, porque eu conversei com ela, ela esqueceu. Tu pensa que o ChatGPT, por exemplo, é como se fosse um gênio que tem pouca memória. Então, tu tá conversando com ele, daqui a pouco ele esqueceu. Lembra aquele filme como se fosse pela primeira vez? Agora, tu imagina que é assim, a IA, o ChatGPT é como se fosse isso. Só que é super inteligente, mas ele esquece. O Claude também é super inteligente, mas ele esquece menos. O Gemini não é assim tão inteligente assim, mas ele tem uma memória muito boa. Então, o que acontece? Beleza, se esse cara
Se tu pensar assim, pensa como se fossem pessoas, as IAs. O Gemini tem uma memória que é muito boa, só que ele não é tão inteligente. Então eu vou pedir pro Gemini resumir para mim as coisas, foi o que eu fiz. E vou jogar para a minha IA, que é bem inteligente, para ela criar o prompt. Então eu resumi a estrutura de estudo sobre do extrato cognitivo e joguei para o Claude criar o prompt para mim. E depois eu criei um GPT, botei lá no chat GPT também, porque as pessoas poderiam usar. Então elas mandam o arquivo e processa. Então, existem formas de fazer as coisas. Quem que é melhor para escrever, por exemplo, um prompt? Uma pessoa ou uma IA? Uma IA é melhor para escrever um prompt que uma pessoa, porque a IA conhece como funciona a IAs. Então, por exemplo, Alan, faz tempo que eu não escrevo um prompt do zero, todo do zero. Eu quero, por exemplo, criar um prompt para algum processo que você faz, Marcelo. Eu vou pegar um PDF teu, ou um livro teu, vou jogar para a IA e vou dizer o que eu quero. E a IA vai criar um prompt para eu executar aquela atividade. Por exemplo, alguém pode pegar a transcrição desse nosso áudio aqui E fazer um curso com ela. e fazer um curso, jogar para a IA e pedir para a IA extrair insights, aulas, etc. Então, hoje, a utilização da IA é muito versátil. E é claro que tudo que é versátil faz com que, às vezes, a gente trave, não saiba o que fazer. Começa fazendo o básico. Pergunta para a IA como utilizar ela, quais ferramentas ela indica. Começa a conversar com ela. E aí você vai notar que não é um bicho de sete cabeças. Ter alguém com IA no currículo hoje é um diferencial ou é essencial? Para mim, na nossa empresa, e eu acho que toda empresa, é como se fosse um tempo atrás a gente pedir que a pessoa saiba ligar um computador. Ou soubesse fazer datilografia na minha época, né? Exatamente, uma datilografia. A IA, você tem uma pessoa que não sabe utilizar a IA no seu negócio, é como se você estivesse reduzindo a produtividade dela em no mínimo 3 vezes. É como se ao invés dela trabalhar 8 horas por dia, ela só trabalha 2 ou 3. E alguém que realmente implementa a IA no negócio, já tem pesquisas que indicam que essa produtividade de uma pessoa aumenta de 5 a 12 vezes. 5 a 12 vezes. 5 a 12 vezes. Então, tu ter uma pessoa, por exemplo, eu contrato uma pessoa que não sabe IA, significa que eu precisaria contratar 3 dela, no mínimo, para fazer o que uma que saiba o básico de IA consegue fazer. Então, ter pessoas no teu time que não, nesse momento, que não sabem IA, faz com que a tua empresa seja pelo menos 3 vezes menos produtiva que ela poderia ser. Então, tu vai ter uma folha 3 vezes mais cara. Isso significa que tu vai estar com pessoas que, inclusive, estão fadadas a se tornarem economicamente inúteis. E foi uma coisa que eu falei para o meu próprio time. Porque no meu próprio time tinha pessoas que não estavam usando o máximo do recurso de IA. E eu falei para eles, olha, vocês aqui estão com um potencial de não só ganharem mais e garantirem o local de vocês aqui, mas desenvolverem uma habilidade que vai tornar vocês a prova de ficarem fora do mercado de trabalho. Olha que coisa louca, né? Tem gente falando agora de renda universal, né? A renda universal, vai acabar os empregos do mundo, vão ter que criar um negócio de renda universal, porque quem não conseguir emprego vai ter que ter uma renda, senão não tem como resolver o problema do mundo, né? Quando você fala assim para mim, eu vejo o seguinte, é o contrário disso. Eu vou ter pessoas cada vez mais produtivas, quanto mais produtivo a empresa for, porque automaticamente a gente pensa, eu preciso de menos pessoas, né? Uhum. Mas eu posso pensar assim, quanto mais produtivo eu for, mais emprego eu gero no final do dia. O meu jeito de pensar é diferente, não sei se ele está certo ou ele tá errado. Se eu fosse entrar nessa polêmica aí, vai ter que ter renda universal básica, porque as pessoas vão perder o emprego por conta da IA, ou não? Como que você vê isso? Vai ser criado um número de empregos maior a curto prazo do que a gente vai perder trabalhos. Só que, ao mesmo tempo, esses números de empregos que vão ser criados em números cada vez maiores, eles vão exigir conhecimentos que as pessoas, no momento, não possuem. E as pessoas que a gente tem hoje, muitas delas não vão conseguir se qualificar na velocidade que é necessária. Então, o que a gente vai ver? Muita oportunidade de trabalho, como já existe, né? Na minha empresa mesmo, a gente está sempre com vagas abertas. Mas é uma empresa de IA, tem muita IA? Tem, mas tem muita coisa que o custo do token humano ainda é muito mais barato que o token da máquina. Ou seja, é mais barato algumas coisas pagar a hora do humano do que pagar a hora da máquina, ainda. Então, existem várias coisas que faz sentido ter humanos ali fazendo. E eu gosto do fato de ter humanos, pelo menos no looping, conferindo o que a IA está fazendo, etc. Mas as vagas da minha empresa mesmo hoje são difíceis. Vagas de cientista Aqui é difícil preencher. Cientista de dados, por exemplo. Preciso de cientista de dados. Eu preciso de analista de escrita para poder escrever prompts. Todas as vagas, basicamente, são vagas que são difíceis. Hoje já é difícil. Imagina que, à medida que vai evoluindo, por exemplo, a empresa de vocês aqui já é o tamanho suficiente que eu indicaria ter o quê? Não, minha empresa é uma empresa que é de médio a grande porte. Pelo menos médio porte, ou está indo para médio porte.
você precisa pelo menos ter 2 profissionais, no mínimo, na sua empresa. Você precisa ter um cientista de dados, porque dados é o novo petróleo. Dados valem muito mais do que dinheiro, porque dados faz você ganhar muito dinheiro. Então, dados têm potencial. Se as pessoas soubessem o quanto dados são importantes, todos os serviços que você ia gerar para as pessoas ia ser de graça, para você poder simplesmente coletar dados delas para poder treinar IAs, etc. Não é à toa que os fundos de investimento, por exemplo, tem uma startup minha que já conseguiu $3 milhões de fundos de créditos. E é assim, não é que eu tive que dar equity no meu negócio. Eles dão de graça, porque eles querem que empresas que vão gerar dados utilizem as ferramentas deles. Então, se as empresas soubessem quantos dados são válidos, elas criariam soluções e entregariam de graça para as pessoas usarem, só para ter mais dados dessas pessoas e, com isso, treinar novas IAs e criar mais soluções. Então, toda empresa ela precisa ter um cientista de dados, um analista de dados ou alguém que entenda de dados porque esses dados eles precisam estar estruturados para poderem ser usados. É como se fosse petróleo. Tem ali um cara que é o cara que vai furar, pegar esse petróleo e tratar esse petróleo. E daí tu precisa ter alguém que vai utilizar esses dados. Normalmente essa pessoa que vai utilizar esses dados é alguém que entende daí um pouco mais de automação, um pouquinho mais de código, para poder criar alguma solução com esses dados. Por exemplo, aqui, vamos falar de vendas. Um cara que consegue analisar esses dados e trazer insights, vai trazer insights para um cara que entenda de automação, automatizar processos que gerem mais vendas, por exemplo. Se ele souber qual produto que vende mais, qual que é a dor principal do cliente, ele vai poder criar, por exemplo, uma automação que toda hora cria conteúdos específicos para aquele cliente ou conversa com ele. Então, toda empresa, na minha visão, deveria ter pelo menos 2 pessoas, que é um cientista de dados e alguém que entenda de prompts e automações. Se você não tem potencial financeiro para isso, etc., então, no mínimo, contrata alguém que vai estar olhando para IA, um pouquinho para prompt, vai ser uma pessoa que vai te custar aí pelo menos de 3 a 5 mil reais. Um cientista de dados já vai pagar aí de 8 mil a 15 mil reais no cientista de dados. Uma pessoa que entenda muito de automação, tu vai pagar aí de 8 mil a 12 mil também. Só que é uma equipe que vai te dar um ROI sobre investimento, né? Um retorno que é absurdo. Talvez o maior ROI da tua empresa vai ser dessa equipe, de botar ela. Então, é um investimento que eu acredito que toda empresa deveria fazer, de ter essas pessoas. Porque, no final do dia, você já sabe, né? Aquele tripé. É processos, pessoas, tecnologia. Se você tiver muito bem desenhado essa parte de processos e pessoas e amplificar através de essa tecnologia... É a alavanca, né? O leverage. É a maior alavanca. As pessoas gostam de falar que eu sou especialista em IA. Eu gosto de me intitular como especialista de alavancas. Por quê? Porque eu utilizei muito bem a alavanca do marketing digital, onde eu consegui escalar negócios de forma absurda, faturando mais de 10 milhões no mês. Eu escalei negócios através de tecnologia, de desenvolvimento, e hoje eu escalo negócios através de IA. Por quê? Eu continuo utilizando desenvolvimento, eu continuo utilizando marketing digital, mas porque IA é a maior alavanca que existe na humanidade no momento presente. E diferente de marketing digital, que amplifica as tuas vendas, IA, ela amplifica todas as áreas da empresa. Todas. É como se fosse energia elétrica, é como se fosse todas as coisas. Então, eu acho que assim, todo empresário que se preze e quer continuar sendo empresário, ele tem que minimamente entender sobre o assunto. Eu não estou dizendo de ser um engenheiro mecânico, estou dizendo de dirigir o carro. É que tem coisas assim, ó, talvez as pessoas não enxergam, né? Principalmente quando começou o negócio do OpenAI, era muito voltado para o marketing, né? E hoje eu olho para diversos tipos de operações diferentes e eu vejo como isso daí pode ser útil no dia a dia, né? Enfim, talvez quem está ouvindo a gente, se for pequeno, vai olhar e falar, eu nunca vou poder usar isso, mas eu acho que essa realidade não está tão distante assim, não. A IA fez exatamente isso, ela democratizou o acesso de coisas que antes uma empresa, por exemplo, a Nelway aqui de Florianópolis, né, foi vendida por 1,8 bilhões de reais. Para B3. Para B3. Era uma empresa que o quê? Eles pegaram dados públicos, trataram esses dados e forneciam, por exemplo, para uma empresa de construtora saber quanto era mais ou menos o valor daquele lote, etc. E, beleza, mas você está falando de uma empresa gigantesca. Só que hoje todo mundo tem esse potencial. Por exemplo, o Deep Research da OpenAI que está aberto para todo mundo. Se você é usuário Plus ali, paga $20, você tem acesso ao Deep Research, que eu que sou um usuário que paga $200. Eu pago $20. E você já tem acesso ao Deep Research. Quem que gosta de pagar imposto? Eu não gosto. Já dei alguns Ferraris para o governo. Eu fui lá e pedi para IA, para o Deep Research, fazer uma pesquisa de quais quinais e quais cidades eu pagaria menos imposto de serviço para determinados serviços da minha agência. A IA foi lá, analisou todos os estados, todas as cidades e me trouxe quais quinais, quais são as cidades,
qual valia a pena, qual que era o tempo de abertura, que eu nem tinha pedido isso para ela. Ela me trouxe o tempo de abertura de CNPJ em cada cidade e me trouxe quais cidades fazia mais sentido eu abrir uma empresa para aquele tipo de serviço. E qual opção fiscal? Qual a opção fiscal, qual KNAI, tudo. E ela demorou 20 e poucos minutos fazendo pesquisa na internet, pensando, fazendo análise, e me trouxe tudo certinho. Outra coisa que eu pedi para o Deep Research, fazer análise do mercado que eu estou numa startup minha. Pedi para ela analisar todo o mercado. Quantas empresas você tem hoje? Hoje eu tenho a Academia Lendária, que é onde a gente tem toda a parte de educação de negócios de IA. Eu tenho algumas startups, eu tenho algumas na parte de como aceleradora e algumas como incubadora. As que são aceleradoras são startups que já estão, algumas já com break-even, algumas já fizeram o go-to-market. E entre elas tem o Super Agentes, que é uma ferramenta de criação de agentes IA. Eu tenho uma ferramenta que é a Prova AI, que faz análise. A gente tem ali, são alguns bilhões, se não me engano, são 22 bilhões de perguntas, um banco de dados que a gente extraiu e treinou as IAs com base nas perguntas para ajudar as pessoas a passarem concursos públicos e no Enem. E essa foi uma das startups que a gente teve mais investimento. A gente ganhou concurso no Chile, já fomos para o Vale do Silício também. E tem uma startup minha de educação, mas que a gente está até chamando de People Analytics, porque ela faz toda a análise que hoje uma empresa de RH faria. E a gente está indo para o mercado. Ela ainda não vou falar o nome, que a gente está ainda fazendo. A gente vai fazer um movimento agora de go-to-market bem forte. Mas essa é o que eu estou mais apostando, assim, de uma explosão muito grande, porque ela resolve uma dor gigantesca que você começou falando aqui, que é pessoas. Porque ela consegue analisar DISC, MBTI, Enneagrama, Big Five, todas as análises de tanto de personalidade quanto de perfil comportamental, só com base em reuniões que são feitas na empresa. E ela consegue te dizer quando a possibilidade do teu colaborador sair, o que ele vai, para onde é que ele está indo, e ela faz também um onboard inteiro com o IA. Então, um colaborador chega novo, você só joga o seu deck de cultura ali dentro, e ela vai fazer um onboard personalizado para aquele colaborador, até com slides que ela vai criar em tempo real, e áudio, né, essa parte visual. Ela cria isso? Ela cria. Tem uma empresa americana que chama Trinual. Depois pega ela como benchmark. Trinual. De training, mas eles fizeram um trocadilho ali. Trinual. Inclusive eu estava mostrando, quando você chegou, eu estava mostrando o Trinual para o meu funcionário. Vou dar uma conferida. Eles levantaram 28 milhões de dólares de investimento. Show de bola, Alan. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu ficaria aqui mais 2 horas porque eu tô curioso. Eu tenho muitas perguntas. Porque são empresas diferentes, processos diferentes. E eu, relativo ao que eu tenho nas minhas empresas, eu tenho coisas que eu quero solução. E eu queria perguntar para você. Mas o nosso tempo aqui, ele é escasso, né? Ele não é infinito. A gente tem um procedimento aqui que a gente sempre fala do comando, né? Qual comando você deixa para quem está assistindo? Mas antes de você falar o comando, são 2 coisas. É o comando e eu gostaria de que você falasse quem quiser te achar, onde te acha. Beleza? Mas antes de você falar isso, enquanto você pensa qual comando você vai dar, eu vou colocar aqui o meu comando, tá? E o meu comando é o seguinte, que se você utilizar IA, você pode aumentar sua produtividade de 5 a 12 vezes. E se você não tem pessoas no teu time que não sabem nada de IA, você vai ser 3 vezes menos produtivo. Se você for 3 vezes menos produtivo, você está deixando muito dinheiro na mesa. Esse é o meu comando. Então, ou você vai treinar as pessoas com IA, ou quando você for contratar no teu processo seletivo, você vai ter que fazer alguns testes para entender se as pessoas já estão usando, como estão usando, se estão sendo eficientes ou não. Esse é o meu comando. Alan, qual que é o teu comando e como que as pessoas te acham? Legal. Meu comando vai ser use o artificial para viver mais o natural. Porque eu comecei a estudar IA porque meu filho estava para nascer e eu queria ter mais tempo com ele. E eu consigo isso hoje, boa parte graças à IA, por executar rapidamente as minhas funções. E eu aconselho que todo mundo que não quer ficar para trás e quer sair e quer ter liberdade de tempo, que comece a utilizar a IA. Para quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram com o @oalanicolas. No meu YouTube também, é @oalanicolas. Eu faço live toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, mostrando para empresários como utilizar IA. Então, meu público são empresários também, então eu mostro lá basicamente como eu estou fazendo a gestão da empresa, como eu estou aplicando. Cada dia eu pego ou uma IA ou algum tema diferente. Você faz em live toda quinta-feira? Toda quinta-feira, às 2 horas. Toda quinta-feira. Uma live, onde eu pego e durante 2, 3 horas ali eu mostro o tempo. Ah, mas esse tempo eu estou atarefado, cheio de coisa, aí eu dou um recado final, né? Se você não tem tempo agora para parar um pouco, para estudar isso, não se preocupa que tu vai se aposentar bem cedo, porque tu vai ser dessas listas da Renda Básica Universal recebendo Bolsa Família no Brasil. Porque realmente não vai ter como as pessoas...
essa questão de trabalhos e empresas vai mudar drasticamente. Isso não é papo apocalíptico, ou para vender curso, ou para seja o que for. Isso é real. É o que já está acontecendo. Se a gente vai olhar para os layoffs das empresas, isso está acontecendo agora. Então é fundamental que todo mundo que está aqui se prepare para isso. Comandante, e se mesmo com todas essas dicas sobre IA, você tem medo de ficar para trás? Assista esse episódio aqui, ó. Olha o título dele, tenha mais performance do que 99% das pessoas. Aqui a gente mostra como você ter mais performance no trabalho e na vida. Mas por outro lado, se mesmo usando o IA, você acha que tá ficando para trás, vou pedir para você assistir esse vídeo aqui, ó. Olha o nome dele. Seu negócio precisa de um diagnóstico e ação. Lá tem dicas essenciais de como entender o momento da sua empresa, o momento de buscar ajuda e fazer um diagnóstico para melhorar a sua empresa. Não perca, assiste esse episódio e bora fazer a sua empresa decolar e ir para um próximo nível? Vai lá!